Você deve ter acompanhado muitos editoriais nossos aqui, acompanhando essa novela Brasil, em especial o momento em que a OEA, Organização dos Estados Americanos, veio ao Brasil. O intuito é investigar se o Brasil é democrático ou se é mais um país autoritário, um regime ditatorial. Pois é, esse é o intuito da vinda da OEA aqui no Brasil. E esse relatório ainda não foi liberado. Mas uma reviravolta acaba de acontecer essa semana que a gente precisa comentar com vocês. Houve uma mudança sob nova direção. E a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Não só na OEA, tá? Teve novas pessoas entrando também no Superior Tribunal Militar. O Superior Tribunal Militar também, que já gerou muita discussão. Lembra do habeas corpus no Superior Tribunal Militar contra a prisão do Bolsonaro? Depois um outro habeas corpus lá em 2022 que pedia a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Lembra de tudo isso? Pois é. Agora o Superior Tribunal Militar tem aí uma nova figura. Adivinha quem indicou? Pois é, a gente vai falar sobre isso um pouquinho aqui com vocês também. Então, não esqueça de se inscrever no canal, isso dá muita força pra gente, tá? Então inscreva-se no canal, curta e compartilhe, tá bom? Vem comigo, vamos acompanhar o que está acontecendo. Primeiro caso, a gente tá falando muito de casos emblemáticos, mas você lembra do caso do Cacique Sererê? Pois é. O Cacique Sererê, ele está passando por dificuldades, a gente trouxe uma matéria aqui, inclusive da Gazeta do Povo, que tratava, né, como está a situação da família do Cacique Sererê, uma vez que o Cacique Sererê foi preso pela segunda vez. Agora, segundo essa matéria da Revista Oeste, Alexandre de Moraes vota para receber um aditamento de denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o Sererê. O que é um aditamento da denúncia, tá? Quando você apresenta uma denúncia, no direito civil a gente chama de petição inicial, ou seja, o que eu estou pedindo? E na denúncia, né, quando você apresenta essa petição inicial no processo penal, ambas têm a mesma força. Uma vez apresentada, você não pode alterar depois que a defesa apresentou, né, a sua defesa já. Então você não pode mudar mais, salvo se a defesa autoriza. Isso lá no processo civil. Já no processo penal, a denúncia só pode ser alterada se o juiz autoriza. Pois é. E aqui no caso, o ministro Alexandre de Moraes, né, recebeu o aditamento e agora o Cacique Sererê, ele não vai ser mais acusado pelos crimes de anteriormente, né, perturbação, entre outros. Agora, na peça, o juiz do STF, o ministro Alexandre de Moraes, aceitou o Cacique Sererê como se ele tivesse atentado contra o Estado Democrático de Direito. Ou seja, ele vai receber as mesmas penas que aquelas pessoas que estão levando 17 anos vão receber. Aqui, no aditamento da peça, o ministro Alexandre de Moraes colocou o Cacique Sererê no mesmo balde, né, das pessoas do 8 de janeiro. Inclusive, né, as condenações do 8 de janeiro estão acontecendo em baldes, né, em massa, em bacias. Ou seja, agora mais 49 pessoas acabam de ser condenadas, né, pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ou seja, não há uma individualização, e não sou eu que estou falando, tá? Eu estou falando dos posicionamentos e dos pareceres da Defensoria Pública. Tá? Não há individualização da pena, não há individualização das condutas, né? E agora, né, qualquer coisa está indo para a mão do Supremo Tribunal Federal. Inclusive até semelhanças com o 8 de janeiro. Né? Teve um prefeito de Goiás que um áudio dele, num grupo de WhatsApp, vazou. Tá? E no áudio ele falava que o Lula e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, iriam causar, né, uma guerra civil no Brasil, que vão destruir o Brasil, e esses dois precisavam ser eliminados. Não esclareceu nada além disso, se seria eliminado politicamente ou se realmente era algo físico que ele pretendia contra Lula e Alexandre de Moraes. Sei que esse processo nunca poderia parar na mão do STF, mas o STF entendeu que tem semelhanças aos atos do 8 de janeiro e o ministro Alexandre de Moraes julgará o ex-prefeito, né, de Goiás. Então, assim, a gente vê tudo isso acontecendo e vê que, sabe, aqueles filmes, eu assisti um filme, O Que É Isso, Companheiro, é um filme brasileiro que tratava da ditadura também.
onde as pessoas... Também li o George Orwell, né? 1984. Quando você lê, você via que as pessoas tinham medo, né, até de expressar o seu pensamento. Agora pensa, um prefeito num grupo público de WhatsApp fala uma idiotice, não vou passar pano para a fala dele, mas fala uma idiotice e aí o cara vai ser julgado perante o Supremo Tribunal Federal e por causa da fala dele, por conter semelhanças com o 8 de janeiro, pode ser acusado de atentado ao Estado Democrático de Direito e pegar 17 anos de prisão. Democracia, hein? E aí, esse caso aqui também, né, é emblemático, né? Prisão preventiva da mulher que manchou a estátua com batom no 8 de janeiro chegará a 2 anos. Ou seja, é uma prisão preventiva de uma mulher que não tinha antecedentes, não tinha histórico de agressão, não teve nenhum crime violento, tá? Porque escrever perdeu o mané é um crime de depredação? Mas não é um crime que atenta ou que com grave violência à vida das pessoas. Não. E aí essa mulher já está presa há 2 anos. A gente viu traficantes, estupradores, assassinos serem liberados na audiência de custódia. Mas ela não. Ela é tão perigosa que 2 anos é o prazo que ela ficou e está presa. Mas aí, né, a gente vê que a criminalidade, sabe, pessoas que fazem crimes violentos continuam soltas. Esse aqui é um influenciador norte-americano que resolveu viver aqui no Brasil, né? É o Spencer, tá? Eu já vi vídeos dele, acho legal, o cara tá sempre exaltando o Brasil, falando bem do Brasil, e mesmo depois de ser vítima, né, da canalice do poder público brasileiro, não é dos bandidos, não. O poder público brasileiro incentiva os bandidos. Ele foi vítima disso, né, sofreu agressões, olha só o que ele falou aqui. Eu queria muito vir aqui falar sobre algo muito difícil que aconteceu comigo recentemente, durante o Carnaval de Salvador. Eu fui assaltado e agredido de uma forma violenta. Eu estava voltando da festa com outra pessoa e fomos atacados na porta do prédio. Fui jogado no chão, levei vários socos na cabeça e chutes na barriga também, né? Mas foi muito pior para outra pessoa que quebrou o joelho. Mas eu não quero que o foco aqui seja o que aconteceu. Sim, eu tô muito triste, com muita raiva, abalado, mas isso não muda em nada como sinto pelo Brasil. Eu sei que não representa o Brasil o que aconteceu. A grandíssima maioria do Brasil não é assim. E o que me marcou nesse momento não foi o que aconteceu, mas o imenso amor que eu recebi depois de vocês. Foram milhares e milhares de mensagens de apoio, de carinho, pessoas me desejando força. Isso é que representa o Brasil. É isso. E Salvador, Bahia, o que dizer? O carinho que recebi de vocês foi algo indescritível. A energia de Carnaval em Salvador é algo que eu nunca vivi antes. Muito obrigado pelas mensagens de vocês. E, gente... E é isso, né? Assim, o Brasil é isso, de um país de pessoas boas, né? Quando eu fiz o curso de filosofia, eu sempre defendi a seguinte tese. O mal é mais forte do que o bem, infelizmente, né? Infelizmente. A gente vê o mal imperar por muitas vezes e uma pessoa mal, ela causa um dano tão mais grave, né? Uma pessoa má, perdão, ela causa um dano tão mais grave do que milhares ou centenas de pessoas boas, tá? Às vezes você tem uma cidade que ela pode ser caracterizada como violenta, né? Uma cidade de 100 mil habitantes, né? Se você tiver 3 bandidos naquela cidade e eles não forem parados porque as leis são incompetentes, as leis são insuficientes, aquela cidade pode se tornar perigosa. Porque um mesmo bandido pode assaltar várias e várias casas. Eu morava na cidade de Araguari. Tinha um bairro que eu morava, não vou citar o bairro não. E aí eu comprei uma casa, fui morar, eu era muito pobre, né? Então eu comprei uma casinha assim, era um barraquinho. E fui morar nesse barraquinho. E aí o pessoal falou, se você tiver coisas de valor, fique esperto porque aqui nesse bairro rouba demais. Tem um fulano que rouba todas as casas aqui do bairro. Já
tinha sido preso várias vezes e a polícia já não prendia mais. Por quê? Porque não adiantava. É o Brasil, tá? É o Brasil como ele é, né? Essa merda que se tornou o Brasil por causa dessa gente que está na frente do poder e que não se preocupa literalmente com a população. A Gleisi Hoffmann foi empossada, né? Tomou posse como ministra do Lula, ministra das Relações Institucionais, e aí ela fez questão da primeira coisa que ela fez foi agradecer o ministro Alexandre de Moraes pela defesa da democracia. Deveria agradecer por estar lá. Ao fim daquela duríssima campanha, a democracia venceu. Venceu nas urnas pela vontade popular e venceu a trama golpista que culminaria nos atentados de 8 de janeiro de 23. Venceu pela repulsa da sociedade àquela violência e pela firme reação das instituições, dos presidentes da República, da Câmara e do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Quero aqui reconhecer o papel do ministro Alexandre de Moraes na defesa da democracia e agora da soberania nacional. Vamos lá. A gente sabe que se não fosse o Alexandre de Moraes, com certeza, Gleisi Hoffmann, vocês não estariam aí, né? Vamos lá. É o seguinte, pessoal, matéria do G1, tá? Candidato apoiado pelo Brasil é eleito chefe da OEA. País cobra atuação conciliadora. Pois é. Nessa aqui, o Santiago Penha tinha indicado um candidato conservador do Paraguai, mas, infelizmente, quem levou a melhor foi um canhoto, tá? Foi um left people lá do Suriname. O atual chanceler de Suriname, que é o Albert Randin, comandará a entidade até 2030. Candidato paraguaio, considerado como pró-Trump, desistiu da disputa. Desistiu porque não ia ter, né, a força o suficiente para vencer as eleições, né? O governo Lula já tinha articulado, o Lula foi um dos principais articuladores, né, do nome do surinamês. O que eu tenho visão aqui? Eu aposto que a gente vai ter um relatório meio termo, né, que não vai nem condenar totalmente o Brasil, mas que também não vai ser tão conivente com o Brasil, porque eles vão perder dinheiro se eles forem muito favoráveis ao Brasil. Só que foi assim, né, um duro golpe aí, de certa forma, contra, né, a independência da OEA, né? Vamos lá, pessoal, ó. Agora, mudanças no Supremo Tribunal Militar, Superior Tribunal Militar. Lula concede pressão de Janja e indica ex-advogada de Gleisi Hoffmann como ministra do Superior Tribunal de Justiça, né? Ou seja, o presidente Lula oficializou neste sábado, em edição extra do Diário Oficial da União, a indicação da advogada Verônica Stertmann para o Superior Tribunal Militar, atendendo mais uma vez a influência da primeira-dama Janja da Silva. Parece que hoje a presidente da República aqui no Brasil é a Janja, né? Só que assim, eu achei interessante. O Vinícius Carrion, ele publicou uma matéria do Estadão que se chamava Patrimonialismo Escancarado. Ao indicar a advogada pessoal de Gleisi para o STM, Lula mostra que, num governo do PT, a degradação institucional motivada por interesses pessoais ou políticos sempre pode ir mais fundo. Afinal, trecho da matéria, abre aspas, afinal, é esse o padrão do petista em seu terceiro mandato presidencial, qual seja, a ocupação de tribunais superiores com o claro objetivo de fortalecer politicamente o governo nos embates com o poder legislativo e, como se isso não bastasse, presentear com altos cargos na magistratura quem se dedicou à defesa pessoal do próprio presidente e de seus aliados, né? Para mim, exemplo da Venezuela tá claro, né? Cooptar o exército, o judiciário, o governo fechado em suas crenças ideológicas, em suas crenças administrativas, ou seja, se alguém ainda tem alguma dúvida, que fale agora ou cale-se para sempre. Você vai ter que se calar, né? Vamos lá. Matéria preocupante, tá? Ó, chegou essa matéria da Gazeta do Povo, a matéria do Thiago Braga. Tá? A questão não é se os Estados Unidos vão cair, mas quando.
Se fosse uma matéria de um esquerdista deslocado, anti-americano, anticolonialista, era só mais uma matéria que eu não ia estar nem aí com isso. Mas é uma matéria de um cara que é sensato, tá? É sensato. E aqui ele menciona, né, que Roma, um dos maiores impérios que já existiu, caiu, mas não é da noite para o dia, levou décadas. Mas a cada dia ela vinha degradando e caindo mais. E que a ameaça do Zelensky contra o Trump, naquele dia daquela discussão lá estranha, né? O Zelensky disse o seguinte pro Trump: você acha que ninguém nunca vai atravessar o oceano e vir aqui declarar uma guerra com você? Você tá enganado. E aí onde gerou a discussão, né? Mas assim, é fato. É verdade que o Zelensky não estava errado naquela discussão. Tá? Que isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer. E aí, o dia que isso acontecer, ninguém sabe o resultado final de tudo isso. O fato é que, a partir do dia daquela reunião, já tenha em mente, já tenha noção que o mundo já mudou por completo, tá? Então, esqueça o mundo que você conhece agora e pare para pensar em um novo mundo. Um mundo onde Trump sinaliza para a Rússia, Trump ele tem tanto poder nas mãos. Ontem eu vi uma matéria que dizia o seguinte: o Trump não se tornou presidente dos Estados Unidos, ele se tornou imperador, né? Ou seja, é tanto poder nas mãos do Donald Trump que, se ele tiver boa intenção, a gente está em bons lençóis. Mas se ele tiver má intenção também, se dessa vez ele voltou e a vontade dele é ser um Putin da vida, meu irmão, o mundo vai mudar muito, muito. E não é para melhor. E não é para melhor mesmo. Mas algumas medidas do Donald Trump, né, que são consideradas polêmicas, né, a gente pode dizer assim, tem um apoio ainda da maior parte da população. Como, por exemplo, um grupo de estudantes pró-palestino ontem foi pego, né, e foi preso e vai ser deportado. E aí o Trump mencionou sobre isso. A prisão de aluno pró-Palestina com green card é a primeira de muitas. E aí eu concordo em número, gênero e grau, né? Grupos, alunos que fazem manifestação pró-Hamas, grupos que fazem manifestações pró-Palestina disfarçado, mas são verdadeiros radicais, vão acabar, né, tendo aí a resposta dura. E hoje eu já entendi o seguinte: esquece aquela balela de que nós estamos buscando uma democracia onde está tudo perfeito. Não é assim que o mundo funciona mais. A esquerda no poder vai massacrar a direita. O dia que a direita voltar para o poder, a esquerda vai ter que esperar. E aí não adianta espernear falando que é democracia, porque todos os precedentes que foram dados vão ser feitos, né? Ou seja, o chicote só vai mudar de mão. Vamos dar um exemplo? El Salvador com Nayib Bukele, tá? El Salvador, vamos falar claramente que a esquerda tem toda a razão de falar que lá há uma ditadura. Sim, mas é uma ditadura pró-povo. Ok, mas é. E é o novo normal. É o novo normal. A direita quer zero criminalidade. Bukele conseguiu. Ampliar o mercado de trabalho. Bukele conseguiu. Quer abrir o mercado e trazer mais recursos para o país. Bukele conseguiu. Mas a troco de quê? Liberdades individuais foram retiradas? Foi. Teve muita gente presa injustamente em El Salvador? Teve. Teve violações à Constituição que existiam em El Salvador? Teve. A grande questão é que no Brasil hoje tudo isso existe e o povo está se ferrando. Lá em El Salvador, tudo isso existe e o povo está colhendo bons frutos. O povo não tem medo mais de sair na rua. Não é como essa matéria desse americano aqui, não é? E aí, por fim, mas não menos importante, o Elon Musk, né, tá com sangue nos olhos contra a Ucrânia. Parece que o inimigo virou. É isso que eu tô falando. Antes o inimigo era a Rússia, o Putin e o Xi Jinping. Agora
A Ucrânia é a persona non grata. O Elon Musk acusa a Ucrânia de derrubar o X, antigo Twitter, com um ataque cibernético. Olha que loucura isso aqui. O empresário Elon Musk afirmou que endereços de IP da Ucrânia provocaram um ataque cibernético em massa e supostamente seria a causa da queda do X nessa segunda-feira. A plataforma ficou fora do ar em diversos países do mundo, incluindo o Brasil, por algumas horas. Abre aspas. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas houve um cyberataque massivo para tentar derrubar o sistema do X, com endereços de IP originários da região da Ucrânia, disse Musk à Fox News. E aí, um grupo pró-Palestina, né, assumiu a assinatura desses atentados, né, desse cyberataque. Inclusive, chegou a mandar mensagens pro Donald Trump, e aí a galera da Left People, né, a galera do mal aí da Left People, toda comemorando e dizendo que tem que atacar mesmo, tem que cometer crime mesmo. Cara, hoje o que existe é uma guerra, tá? É uma guerra, e não é uma guerra espiritual, igual o Frei Gilson falava, é uma guerra real, uma guerra entre pessoas de um espectro político contra outro, tá? Então grupos estão se formando. E com os países não serão diferentes. Você vai ver uma divisão de países e, cara, hoje eu temo, né, pelo futuro, inclusive, né, do nosso planeta. Eu acho que o Brasil, o país, o mundo, vai regredir muito, né, nos próximos anos. Essa é a minha visão. Uma visão perturbadora e assustadora, né, infelizmente. Tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês. Lembrando a vocês para visitar a nossa biblioteca digital, o link está na descrição. Você vai achar muitos bons livros lá para vocês, tá? Abraço, fiquem com Deus e até a próxima.